Olá, pessoal. Imaginem isso. Você é um trabalhador da iniciativa privada, ralando 44 horas por semana, com salário fixo, sem extras, sem estabilidade no emprego, ganhando até 3 vezes menos que os servidores públicos exercendo a mesma função. Enquanto isso, você ouve uma ex-juíza defender no STF que os magistrados, os juízes, precisam de penduricalhos. São aqueles benefícios extras, como auxílios e verbas, porque, veja só, um desembargador, segundo ela, entre aspas, mal tem um lanche. Isso é privilégio disfarçado ou uma necessidade real? Bom dia, sejam bem-vindos a este canal, onde hoje iremos dissecar a fala polêmica da ex-juíza do trabalho Cláudia Márcia de Carvalho Soares, que no STF defendeu esses penduricalhos para a magistratura. Vou te prender aqui com cenários que parecem saídos de um debate acalorado de um tribunal, né? Fazendo uma análise profunda baseada na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, e em normas como resoluções do CNJ. E farei revelações sobre como isso impacta a igualdade no serviço público. Fiquem até o final, porque vou te dar dicas práticas para entender se esses benefícios são justos ou um furo bem profundo, né, no erário público. E como isso afeta o seu bolso como contribuinte. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos nessa. Bem, vamos ao coração da controvérsia. Em uma sessão no STF, em fevereiro de 2026, no mês passado, durante o julgamento de ações sobre a suspensão de pagamentos extras sem base legal, como a reclamação 88319 e a ADI 6606, a ex-juíza Cláudia Márcia, presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, ABMT, defendeu os chamados penduricalhos, né, que são as verbas indenizatórias, auxílios e benefícios indiretos que engordam os contra-cheques de juízes, além do subsídio básico. Ela argumentou que esses pagamentos não são extras arbitrários, mas baseados em legislação estadual ou resoluções do CNJ, e destacou disparidades, né? E juízes de primeiro grau pagam do bolso combustível, carros e até água no fórum, que não tem apartamentos funcionais ou planos de saúde, enquanto os desembargadores, né, entre aspas, têm quase nada, a não ser um carro, mal tem um lanche, fecha aspas. Para ela, o subsídio bruto de R$ 46 mil cai para 24 mil líquidos. E igualar salários sem considerar o, entre aspas, conjunto da obra, ignora a ética e a realidade. Mas vamos analisar isso profundamente. Esses argumentos colidem com princípios constitucionais que visam evitar privilégios no serviço público? É uma boa pergunta, né? Começando pela base. A Constituição Federal, no artigo 37, caput, né, a parte principal do artigo, impõe princípios como a moralidade, impessoalidade e eficiência à administração pública, incluindo o poder judiciário. Esses penduricalhos, como o auxílio moradia, verba de gabinete ou auxílios diversos, surgem como verbas indenizatórias previstas na LOMAN, que é a Lei Complementar 35 de 1979, né, que permite reembolsos por despesas comprovadas, como transporte ou saúde. Mas qual é o problema? Muitos viram salários disfarçados, né, entre aspas,
sem comprovação real de gastos, violando o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que limita salários ao subsídio dos ministros do STF. Tá? A ex-juíza defende que são, entre aspas, pagamentos calcados num fato gerador, fecha aspas, mas as resoluções do CNJ, como a 102 de 2009, que regulamenta auxílios, exigem transparência e finalidade pública. Sem isso, ferem a isonomia prevista no artigo 5º caput da Constituição, tratando magistrados melhor que outros servidores. Um exemplo prático para contextualizar, pense em um juiz de primeira instância numa comarca remota. Ele recebe auxílio combustível sem prestar contas, enquanto um professor na mesma cidade arca com tudo do salário base, só para ilustrar como esses extras criam desigualdades que a Constituição Federal visa combater. Aprofundando, a fala da ex-juíza ignora o contexto de reformas recentes, as decisões do STF, como na DI 6606, questionam os penduricalhos sem lei específica, reforçando o princípio da legalidade tributária e administrativa. Ela menciona insegurança jurídica para magistrados que não sabem o que vão receber no mês seguinte, fecha aspas. Mas isso ecoa o artigo 95 da Constituição Federal, que estabelece o subsídio único para juízes, e também a vitaliciedade e inamovibilidade. São garantias que já protegem a categoria, muito mais do que as outras carreiras públicas. O CNJ, via Resolução 13 de 2006, fiscaliza esses pagamentos para evitar abusos, alinhando ao princípio da prestação de contas pública. Socialmente, defender penduricalhos em tempos de crise fiscal com déficits bilionários ignora a capacidade contributiva da sociedade, sobrecarregando os contribuintes com benefícios que somam bilhões de reais. Mas há um lado defensável? Pode ser. A ex-juíza destaca disparidades entre instâncias. A ex-juíza destaca disparidades entre as instâncias. De acordo com o princípio da razoabilidade, indenizações só se justificam em condições precárias reais. A LUMAN permite auxílios para a saúde e moradia em casos específicos, como em comarcas isoladas, promovendo com isso, a efetividade da justiça. No entanto, a fala generaliza e ignora que muitos penduricalhos viram rotina sem necessidade comprovada, como auxílio livro ou verba de gabinete, inflados, o que fere a eficiência pública. As normas pertinentes reforçam a análise. O Estatuto dos Servidores Públicos, a Lei 8.112 de 90, proíbe vantagens indevidas para todos e o STF vem limitando auxílios sem base legal, garantindo a impessoalidade. Os princípios como a publicidade exigem prestação de contas, algo que a ex-juíza omite ao focar em insegurança para os juízes. Para ilustrar o quão abominável é essa situação, vamos dar exemplos reais, esdrúxulos, que mostram penduricalhos sem a mínima necessidade, custando bilhões ao erário. Se preparem. Vamos lá. No Acre, os magistrados recebiam bônus de 40% sobre o salário simplesmente por terem curso superior.
algo que todo juiz já possui por formação obrigatória. Isso ocorreu até o STF suspender, em 2019, na ADI 4541, por violar a moralidade e o teto constitucional. Outro caso, no Rio Grande do Sul, juízes se autoconcederam auxílio alimentação de R$ 799 mensais, retroativo a 2011, mesmo com salários acima de 30 mil. Esse foi um lanche, entre aspas, que custou milhões em retroativos, sem necessidade comprovada, ferindo a capacidade contributiva da sociedade gaúcha. Esse próximo exemplo eu acompanhei de perto. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi criada uma Bolsa Educação de até R$ 2.860 mensais para filhos de juízes. Até universidades particulares também estavam cobertas, além de plano de saúde e carro com motorista. Para quem ganha, no caso na época ganhava 30 mil, isso é um luxo e não uma necessidade, questionado por violar a impessoalidade do artigo 37, caput da Constituição. E o outro exemplo esdrúxulo, a nível nacional, é o auxílio moradia de até R$ 4.377 para todos os juízes, mesmo aqueles que têm imóvel próprio, custando R$ 1 bilhão anuais, aprovado em 2015 pelo CNJ, mas criticado por burlar o subsídio único previsto no artigo 95 da Constituição Federal. Em Rondônia, 5 juízes receberam quase 8 milhões em um único mês com contra-cheque de 1,77 milhão líquidos via penduricalhos como, entre aspas, assunção de acervo, que é um bônus de 1/3 por acúmulo de processos que eles mesmos deixaram acumular. Um ciclo vicioso que ignora a eficiência pública. E, absurdamente, no Brasil, os juízes condenados por crimes recebem como pena gravíssima a aposentadoria compulsória remunerada como, entre aspas, punição, com mais de 41 milhões pagos, violando a probidade administrativa. Esses casos, documentados em relatórios do CNJ e decisões do STF, mostram que os penduricalhos frequentemente extrapolam a LOMAN, visando privilégios que custam cerca de 10 bilhões anuais ao judiciário, segundo dados do ano passado, 2025. Em resumo, a fala da ex-juíza no STF, que defendeu penduricalhos como essenciais, mais uma análise profunda, à luz da Constituição Federal, LOMAN e resoluções do CNJ, revela que eles muitas vezes violam a moralidade, isonomia e a legalidade administrativa, perpetuando privilégios em detrimento da sociedade. Para fiscalizar, acompanhe as audiências públicas do CNJ. Já imaginou um cenário fictício onde um juiz usa penduricalhos para luxos? Será que seria tão fictício assim? Assim sendo, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo, pois a informação é bem de interesse público. Ou seja, as informações desse vídeo têm que alcançar o máximo de pessoas possível. Meu muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.